Olá, meus Homo sapiens, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não, desejo muitas melhoras, ok? Hoje eu vim trazer um tema aqui que um pessoal tinha comentado no vídeo anterior para falar, tanto no meu Instagram, que eu fiz um quiz lá nos meus stories, aqui meu Instagram para vocês aqui, para quem tiver interessado, me seguir, ok? E basicamente foi votado esse tema, ele foi o mais votado nesse quiz que eu fiz, nessa enquete que eu fiz nos meus stories do Instagram, que é a origem do nariz do ser humano, do nariz humano. Até porque muitas pessoas comentam muito sobre isso, dado ao fato de que o nariz do ser humano, da nossa espécie, o Homo sapiens, e de muito provavelmente de outras espécies humanas anteriores à nossa, que infelizmente já foram extintas porque ou deram origem a nós, ou porque eram primos nossos, né, tiveram um ancestral comum conosco, mas acabaram sendo extintas por mudanças climáticas ou por nossa causa. Ou mesmo por hibridização com a nossa espécie ou outras espécies humanas, o que acabou reduzindo sua população e ocasionando futuramente na sua infeliz extinção. Então, sem mais enrolação, bora lá falar de quando, como e o porquê surgiu o nariz no ser humano. Já deixando bem claro de que quando eu falo ser humano nos meus vídeos, e principalmente nesse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, eu estou me referindo ao gênero Homo, ok? Não estou me referindo exclusivamente à espécie humana Homo sapiens, até porque nós somos apenas uma espécie humana entre outras espécies humanas que infelizmente já foram extintas. Quando eu falo espécie humana, eu me refiro ao gênero Homo, que do latim significa homem. Mas alguns paleoantropólogos, né, que são pessoas que estudam a evolução humana no aspecto biológico, fisiológico, anatômico e por aí vai, por base em inferências fósseis e também anatômicas, genéticas, etc., que estão dentro da área da paleontologia, que é uma das áreas das ciências biológicas, né, e também das geociências. Eles discutem que todo fóssil de uma espécie de hominídeo, ok, que está dentro do gênero Homo, não deve ser chamado automaticamente de ser humano. Outros paleoantropólogos, paleontólogos, biólogos já dizem o contrário, dizem que na verdade toda espécie fóssil já encontrada e detectada e confirmada como uma espécie nova de hominídeo, de hominioide, que é basicamente um macaco sem cauda, que está dentro do gênero Homo, já deve ser considerada como uma espécie de ser humano extinta. E eu estou dentro dessa vertente. Para mim, todo primata dentro do gênero Homo é um primata humano. Se você for reparar, e é um dos motivos pelo qual o pessoal sugeriu eu produzir um conteúdo sobre esse tema no meu Instagram e aqui no TikTok, no meu vídeo anterior e em outros vídeos também, basicamente você vai reparar que o ser humano é um grupo de primatas sem cauda, né? Até porque a gente tem um grupo dos macacos antropóides, que é um nome inutilizado recentemente na academia científica, porque ele é um nome mais antigo. Hoje em dia a gente só chama de grandes primatas. Macacos antropóides basicamente é o grupo dos grandes primatas, grandes macacos. Só que antigamente eles usavam para denotar grandes macacos sem cauda e que tinham uma aparência mais humanoide. Só que, tipo assim, a gente se usa tanto como parâmetro até dentro dos grandes primatas e os outros primatas no geral, que parece antropocêntrico, ou seja, a gente dá atenção exclusiva e especial ao ser humano. E a gente não é tudo isso. Para algumas pessoas sim, mas para a gente não é tudo isso. Então eles não têm que ser mais parecidos com seres humanos. A gente, todos nós, seres humanos e não humanos, porque são primatas, somos primatas. E pronto, acabou. Primata não é sinônimo de ser humano. Humano é uma espécie de grande primata, de primata. Então chega desse antropocentrismo aí, de dizer que a gente é mais especial, então eles são parecidos com a gente e não a gente é parecido com eles. Porque não é nenhum nem outro. Todos nós somos parecidos igualmente, mesmo que uns tenham se diferenciado fisicamente aqui e ali, geneticamente aqui e ali, mas todos temos as mesmas características que nos definem apenas como primatas, tendo divergências entre ele, grande primata, cercopitecídeo e por aí vai, aplorrine, streptirrine, mas em si somos todos apenas primatas. Até porque macaco antropóide significa macaco com forma de homem, mais ou menos isso, né? Porque antro, homem, poide, forma, então forma de homem. Então o pessoal criticou bastante esse termo, tanto que ele não é mais utilizado na academia atualmente. Basicamente, o nosso grupo ele tem uma diferença no dorso nasal e nas narinas, porque os outros grandes primatas, como os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, bonobos,
E os gibbons, você vai perceber que eles têm um nariz nada igual ao nosso. Pode até ser parecido como o dos orangotangos, que é bem, assim, parecidinho com o nosso, né? Mas em si ainda é bastante diferente. O nariz do ser humano, o nariz do gênero Homo, ele é mais avantajado, ele tem essa cartilagem mais protuberante, né? Ele é bem avantajadão, assim, ele é bem esticado para frente, com as narinas bastante estreitas e largas e bem expostas com a cartilagem, né? Que compõe o nosso dorso nasal e as narinas. Enquanto nos outros grandes primatas que eu citei, as espécies, os grupos, né, você vai perceber que é um nariz mais achatado, né, ele é mais para trás, as narinas assim, o buraco nasal, ele é mais assim, né, se você for perceber, parece ter um nariz de porco, no meu caso aqui tá parecendo um nariz de porco, mas ele é bem mais para trás, né, ele vai deixar o buraco nasal, os dois buracos nasais, bem expostos ao ambiente, enquanto o nosso, ele é bem recoberto, ele cobre totalmente para baixo, dando essa aparência de que ele é meio escondido quando a gente fica assim, né? Ele é meio escondidinho. Enquanto dos grandes primatas, mesmo nessa posição com a cara, vai ficar mais exposto do que o nosso. E isso tem motivos de seleção natural, somado um pouquinho à seleção sexual, que são as duas pressões evolutivas, as duas pressões naturais que envolveram na seleção da origem do nariz do grupo dos seres humanos. Agora bora falar dos Aplorhini e dos Streptirrhini, que para quem não sabe, nós seres humanos e outros grandes primatas, outros grandes macacos, como os gorilas, orangotangos e por aí vai, os cercoptecídeos, que vai incluir a macaca mulata, macaca fuscata, que seria o macaco japonês, e por aí vai, basicamente todos esses. E aí nós vamos ter os Streptirrhini, que vai ter o grupo dos lêmures e outros por aí vai. Se eu for ficar falando o nome de espécie, de grupo aqui, aí vai ficar um vídeo muito longo. Então, resumidamente, os lêmures, mas não é somente os lêmures, tá bom? E basicamente esses dois grupos, eles fazem parte da ordem dos primatas, sim, lêmures, por mais que não pareçam na cara e etc, eles são um grupo de primatas, ok? Assim como nós também, nós humanos também somos um grupo de primatas. Então, ambos os grupos fazem parte da ordem dos primatas, os Aplorhini e os Streptirrhini. E esses dois grupos, os Aplorhini, que nós fazemos parte, os Streptirrhini, que fazem parte os lêmures, entre outros grupos e espécies de Streptirrhini, nós vamos nos diferenciar principalmente pelo nariz. Sendo que os lêmures e outros grupos dos Streptirrhini geralmente não vão ter um nariz assim achatado, bem desenvolvidinho, etc. Eles vão ter um focinho, com a ponta sendo um nariz parecido com um focinho de cachorro. E essa ponta, ela vai ser igualmente de um cachorro, ou de um lobo, ou de um urso, úmida. Tanto que a gente chama isso dentro da área da biologia de rhinário, que seria basicamente um focinho com esse narizinho na ponta, úmido. E é aí que nós, aplorhíneos, entramos, que é justamente na categoria dos primatas com nariz seco, onde a gente não possui o famigerado rhinário. Nosso nariz não tem a ponta úmida, a gente sequer tem um focinho. A nossa mucosa, que é uma região mais brilhante, onde ela vai possuir mais umidade, etc., ela é recoberta, ela é escondida aqui dentro com essa cartilagem externa aqui protegendo e recobrindo ela sem a ponta estar úmida. E isso se deve ao principal fato de que quando nós divergimos, nos separamos do ancestral comum nosso tataravô em comum, com os Streptirrhini, dando origem tanto aos Streptirrhini quanto a nós, Aplorhini, nós perdemos ao longo das gerações, da nossa evolução dos Aplorhini, de todos os Aplorhini, né, o que inclui nós seres humanos, a nossa capacidade avançada de detectar locais, seres, etc., com o nosso olfato. Tanto que os Streptirrhini, eles possuem esse nariz mais úmido, parecido com o dos caniformes, porque eles usam mais o nariz do que o lado visual. Claro, eles ainda usam bastante o lado visual, a audição, e também, principalmente, mais eficientemente do que os Aplorhini, o olfato. Já nós, Aplorhini, infelizmente, viemos ao longo do tempo a perder essa capacidade de cheirar coisas extremamente distantes, saber detalhes do que estamos cheirando, por conta da perca dessa umidade, do rhinário, e porque nós desenvolvemos outros aspectos para compensar a falta disso. E só deixando bem claro, isso não quer dizer que porque a gente perdeu o rhinário, né, esse olfato extremamente aguçado e detalhado no cheiro, junto à umidade que permitia esse olfato mais avançado e mais eficiente, e daí por causa dessa perca a gente desenvolveu ao longo das gerações da nossa evolução dos aplorhíneos uma visão mais detalhada e colorida. Não.
a gente muito provavelmente já tinha desenvolvido uma visão colorida e bastante avançada antes de termos perdido o rinário. Então, quando nós perdemos o rinário, acabou não fazendo muito efeito porque a gente já compensava enxergando as coisas muito bem, de longe e de forma colorida para saber diferenciar objetos e seres. Então basicamente não fez muito efeito porque de qualquer forma a gente já compensava com outra coisa que também ajudava a identificar objetos e seres, a longa distância ou perto da gente. E essa separação, essa divergência de nós, aplorríneos dos Streptirrhini, veio a ser há mais ou menos 60, 55 milhões de anos atrás, ok? Então foi poucos, vamos lá, milhões de anos depois do evento KPG, né, que foi o evento que causou a extinção dos dinossauros não avianos, né? Ok, você fez todo esse diálogo, agora explica aí. Como, por quê e quando surgiu o nariz dos seres humanos? Surgiu nos australopitecos? Ok, bora lá falar então do motivo pelo qual a seleção natural, somado um pouquinho como bônus, a seleção sexual, que deu essa vantagem para surgir o nosso nariz e as nossas narinas humanas, selecionaram ao longo da evolução humana, dos hominíneos, o nariz humano. E já deixando bem claro que muito provavelmente os australopitecíneos, o gênero Australopithecus, não possuíam um nariz humano, ou um proto-nariz humano, né, humanoide, algo assim. Muito provavelmente eles tinham um nariz igual ao dos chimpanzés, gorilas e orangotangos. Ou algo bem parecidinho, mas não a mesma coisa. Já estava na transição para um nariz parecido com o dos seres humanos, mas não era a mesma coisa. Era só um pouquinho parecido, mas ainda mais parecido com o dos chimpanzés, gorilas e orangotangos e gibões do que de humanos. Mas não dá para saber, até porque o nariz é algo cartilaginoso, então não se preserva nos fósseis, infelizmente. Os chimpanzés, gorilas, orangotangos e gibões, nós, hominioide é o que vai incluir os gibões, mas se nós formos excluir os gibões desse grupo, bora tratar dos hominídeos, que está dentro do grupo dos hominioide, né, os hominídeos que nós fazemos parte. Nós, humanos, gorilas, orangotangos, chimpanzés e bonobos, basicamente temos umas diferenças no nariz, mas a gente vai observar que o humano é o que se diferenciou mais dos hominídeos, sendo que os hominídeos em si têm um nariz bastante parecido, se não praticamente a mesma coisa. Sendo dos chimpanzés e bonobos, que são espécies diferentes, mas que fazem parte do mesmo gênero, o gênero Pan é a mesma coisa, o nariz é praticamente a mesma coisa. Já dos gorilas é bem parecido, só que o do gorila, ele até lembra as narinas humanas, só que bem puxado para trás, né? É como se fosse as narinas bem puxadão para trás aqui, sem muito essa parte aqui, essa divisória sendo mais fina, né? Então você vai perceber que ele é mais parecido com o dos seres humanos. E a gente entra no dos orangotangos, que é o nariz que mais se parece com o do ser humano. Se bem que o macaco narigudo também é bem parecido com o nariz do ser humano, só que o macaco narigudo ele é uma espécie de primata que não está dentro do grupo dos hominioidea e nem dentro do grupo dos hominídeos, até porque os hominídeos fazem parte do grupo dos hominioidea. Mas ainda assim é bem interessante ver que ele possui um nariz grande parecido com o dos seres humanos atuais, principalmente de alguns humanos que têm um nariz bastante grande, mas também as fêmeas dos macacos narigudos, né, e os filhotes, né, os macacos narigudos mais joviais, eles possuem um nariz também bem parecido com o do ser humano. Mas isso tem muito mais a ver também com o fator de seleção sexual do que seleção natural, e o nosso nariz ele surgiu mais por seleção natural com um bônus pequeno de seleção sexual. Mas por quê? Por que eles têm esse nariz e a gente não? Simples, é porque o ancestral comum entre humanos, chimpanzés e bonobos, humanos e gorilas, humanos e orangotangos e humanos e gibões, né? Os hominioidea, o ancestral comum entre hominioides e os seres humanos, o gênero Homo, tinha um nariz parecido, se não a mesma coisa que dos chimpanzés, gorilas, orangotangos e bonobos e possivelmente gibões. Sendo praticamente a mesma coisa, extremamente parecido, mas quer dizer, não é a mesma coisa porque o nariz de um chimpanzé é o nariz de um chimpanzé. Mas ele era praticamente igual ao de um chimpanzé, ou de um gorila, ou de um orangotango, ou de um bonobo, ou de um gibão. Isso é porque nossos ancestrais, nossos tataravós em comum com eles, viviam em ambientes tropicais florestados. Esses ambientes são extremamente úmidos e também distantes, e tem muita árvore, fruta e predadores passando escondido por subindo em árvores ou passando pelas gramas altas das florestas tropicais. E por conta disso, um nariz que ele é mais assim, puxado para trás, o ar entra mais facilmente pelo buraco nasal, o que permite que também moléculas que carregam esses cheiros e etc, o cheiro transportando pelo ar, entre mais facilmente pelos buracos nasais, já que nós aplorríneos temos mais dificuldade com o olfato e somos mais experientes e avançados no lado visual do que no olfato como os Streptirrhini são.
Então é como se fosse um benefício, sendo que a gente usa muito mais a visão do que o nariz. Por isso que ele é extremamente reduzido em nós aplorríneos, né? Se bem que alguns, como os macacos narigudos e nós seres humanos, é mais avantajado, mas ainda não é o mais especializado em cheirar odores. É mais por seleção natural e seleção sexual, sem se relacionar com cheirar odores ou algo do tipo. É basicamente fácil de cheirar em florestas tropicais, de entrar ar assim facilmente em ambientes mais florestados, das florestas tropicais da África e também da Ásia, porque os gibões não são da África, eles são da Ásia, né? Então fica muito mais fácil o ar entrar quando o nariz ele é mais achatado e voltado para trás, com as narinas bem mais expostas. Os buracos nasais são muito mais expostos nesses tipos de nariz. E por causa disso, os nossos primos mais próximos, como os chimpanzés, bonobos, gorilas, orangotangos e gibões, eles acabaram preservando o que o nosso ancestral comum com eles já possuía, que era esse tipo de nariz ou algo muito parecido com isso. Só nós humanos que, por mais que nossos ancestrais, como os australopitecos, que são mais próximos da gente, que deram origem ao gênero Homo, né, possuíssem um nariz parecido com o que era o do ancestral comum mais recente, ele se derivou na gente, ou seja, nós somos o primata, o grande primata mais derivado de todos os primatas e grandes primatas, porque nós nos afastamos dessa característica ancestral, dessa característica basal de todos os hominídeos e hominioide, que era esse narizinho mais assim. Nós desenvolvemos um nariz que o buraco nasal ele é mais recoberto e mais escondido, mais protegido, enquanto um chimpanzé, gorila e por aí vai fica olhando para a câmera e o buraco vai ficar mais exposto, o nosso não, o nosso chega até a sumir dependendo da posição que a gente olha com a face. E por quê? Mas por que isso? Basicamente o nariz dentro do gênero Homo, e muito provavelmente nos últimos australopitecos, antes de darem origem aos primeiros seres humanos do gênero Homo, como o Homo habilis ou o Homo rudolfensis, ou ambos mesmo, era para proteção do buraco nasal contra poeira, sujeira, bactérias, patógenos e vírus que trafegavam pelo ar, pelas moléculas do ar, para dentro do nariz. Tanto que nós, como nós surgimos lá na África, na savana africana, nas regiões da Etiópia e do Quênia, você vai observar que é um ambiente mais árido, mais aberto, mais seco, muito mais quente, onde é muito sol batendo, geralmente o chão é mais rachado, dependendo de onde está, principalmente perto de poças de água, o chão ele é mais rachado e libera mais poeira nas moléculas que estão trafegando pelo ar. E por conta disso, se você passa por lá com o nariz mais assim aberto, é muito mais fácil dessas moléculas entrarem dentro do seu nariz. Então, basicamente, o dorso nasal somado às narinas que recobrem e dobram para baixo, cria uma proteção natural contra essas moléculas que estão sendo transportadas pelo ar, carregando bactérias, patógenos, vírus, poeira, sujeira, que podem causar desde resfriados simples até os mais graves, aos resfriados que podem causar prejuízo real à saúde de forma extremamente prejudicial, como também criar uma aparência mais doente, já que você vai ficar espirrando muito e os outros membros vão ficar mais afastados de você, o que não garante muito o seu sucesso social e sucesso principalmente reprodutivo, como também pode causar infecções bacterianas no seu nariz ou pelo seu duto respiratório, né, pelas suas vias respiratórias. O que pode ser extremamente prejudicial, vai causar muitas doenças, cortes e por aí vai. Basicamente, o nosso nariz ele surge com esse propósito, que em ambiente de savana africana, quando nós corríamos bastante para capturar presas ou para matá-las de exaustão ao longo da corrida, porque nós somos animais não muito velozes, mas muito resistentes para aguentar horas correndo na savana africana aberta, né? Eles morriam de exaustão, de cansaço ao longo dessa corrida, porque eles corriam muito mais rápido que a gente, mas não por muito tempo. Esse nariz ajudava, porque quando você corre, você garante que entre muito mais moléculas trafegando sujeira, bactéria, vírus e patógenos e possíveis infecções futuras e por aí vai, resfriados, dentro do seu nariz com os buracos nasais muito expostos. Então, basicamente, os indivíduos que possuíam uma proteção nasal muito melhor, para proteger melhor esse seu nariz, onde essa proteçãozinha natural possui muitos pelos ao redor para segurar as outras moléculas de ar que mesmo você estando com essa camada protegendo, ainda entram ali embaixo para trafegar o oxigênio para você respirar, né? Fazer a respiração celular. Ele ainda vai servir para carregar, ainda segurar umas bactérias, vírus ali, mesmo que um ou outro ainda possa acabar passando, claro, porque nem tudo é perfeito no nosso organismo. Então é basicamente para isso que ele serve, a proteção nasal. Eu fiz toda essa enrolação, mas é porque é melhor algo bem explicado e detalhado do que algo só cuspido para você, ok? Então é basicamente por isso.